o deus das riquezas, e Plutão, como ele era conhecido em Roma, além de ser o senhor do submundo. Então fala aí, meu nome é Guilherme e hoje eu vou contar pra vocês a história de Hades, mais um dos três grandes. A história de Hades começa como a de Poseidon, salvo de dentro de seu pai Cronos, já adulto. Quando a Era da Titanomaquia acontece, a guerra entre os titãs e os deuses, Hades foi um dos principais nomes porque ele tinha uma das três armas forjadas pelos Ciclopes. Ele tinha ganho o Elmo das Trevas, que dava a ele o poder de se tornar invisível. Quando eles vencem a guerra, os deuses decidem dividir o mundo em três domínios. Hades fica como responsável de um deles, o submundo. O deus gostava de passar tempo integral em seu próprio domínio, e assim como o Poseidon fez nos mares, Hades também criou seu próprio palácio no submundo. Hades era muito temido no mundo grego, e a maioria dos mortais nem ousavam falar seu nome. Quando eles precisavam se referir a algo sobre o deus, eles usavam palavras que simbolizassem o mesmo, mas nunca o seu nome. E a maioria dos rituais e sacrifícios que aconteciam em homenagem ao deus era por puro medo. A maioria das pessoas acreditavam que o sangue escorreria desde o solo até o submundo. Who are you? I am Hades. Hades tinha uma função muito importante para o mundo grego, já que ele era responsável por garantir que as almas dos mortos não voltassem ao mundo dos vivos. E com isso ele era conhecido como Deus Hospitaleiro, já que o seu domínio, o submundo, sempre tinha espaço para mais uma alma. Mas ao contrário do que muitos acreditam, Hades não era o responsável por ir buscar as almas dos mortos. Esse seria Hermes, que levava as almas até o início do mundo inferior. Hermes deixava as almas às margens dos rios do submundo, e cada um dos rios tinha um efeito sobre o corpo e a alma dos mortos que iam passando. Já o barqueiro Caronte era o responsável de levar as almas pelos rios até realmente o submundo, onde Hades ficava responsável por mantê-las em seu domínio. Os vivos não são permitidos aqui. Morram e depois voltem. Então, já no submundo, as almas passariam por um julgamento que era correspondente a tudo o que elas fizeram ainda em vida, podendo chegar ao sofrimento eterno ou ao Elysium. Ficando isolado no submundo, Hades começa a se sentir solitário. Então ele começa a observar a jovem deusa chamada Perséfone, pela qual ele ficou admirado. Perséfone era filha de seu irmão Zeus com sua irmã Deméter. Com o tempo observando a jovem deusa, Hades começa a se sentir apaixonado, e com o consenso de Zeus, ele a leva sem escolha ao submundo. Quando percebe que sua filha foi sequestrada, Deméter fica irritada e triste. Sua raiva e sua tristeza começam a influenciar nas coisas que ela representava, principalmente na agricultura, chegando a tornar territórios estéreos e causando até mesmo fome em região dos mortais. Zeus começa a observar tudo de longe e percebe que vai dar merda, então ele ordena que Hades soltasse Perséfone. Hades fica triste, mas se sente obrigado a cumprir a ordem de Zeus, mas antes ele garante que o que ele queria acontecesse. Então ele dá a Perséfone frutos de romã que nasceram no mundo inferior para Perséfone comer, e isso acaba vinculando ela ao submundo. Isso garante que ela não ficasse longe do submundo por muito tempo, ficando um terço das estações no reino do deus. E assim é uma das formas de explicar as estações através dos mitos gregos. Quando Deméter estava triste e longe de sua filha, era o inverno. E assim então Perséfone e Hades se casam, e Perséfone se torna a rainha do mundo inferior. Existe também um conto interessante de Hades, só que dessa vez envolve Hércules. No 12º trabalho de Hércules era uma demonstração de força, e para isso a ordem era que ele levasse o cão de guarda no mundo inferior. Hércules vai ao mundo inferior já sabendo das histórias de Hades, e como ele costumava tratar seus intrusos. Então ele se controla e em vez de sair chegando atacando os Cerberus, então ele vai diretamente ao deus e pede permissão para que ele pudesse levar o cão de guarda do mundo inferior. Hades fica impressionado com o autocontrole de Hércules, já que muitos que desciam ali tentavam buscar um feito para que aumentasse sua fama. Então Hades dá a permissão a Hércules de levar Cerberus, contando que ele seguisse 3 regras. A primeira era que ele não podia machucar o cão seriamente, e a segunda era demonstrar sua capacidade domando o cão sem o uso de armas. E a terceira seria devolver o cão vivo. Ao ver que Hércules tinha levado realmente o cão, o rei fica assombrado porque ele não esperava que Hércules conseguisse tal façanha, e conclui rapidamente a tarefa ordenando que Hércules retirasse a criatura de seu reino. Enquanto Hércules cumpria com sua promessa a Hades e levava Cerberus pessoalmente de volta ao mundo inferior garantindo sua segurança, Hades foi fazer uma visita a esse tal rei, para botar nada mais que medo. O deus queria saber quem esse tal rei achava que era para o envolver nessa situação. O rei obviamente começa a temer por sua vida e logo conta que foi tudo um plano de Hera, já que a deusa buscava um confronto entre Hércules e Hades.
Hades fica ainda mais irritado e não para somente com a visita ao rei, já que ele vai até o Olimpo encarar Hera. Então ele chega ao Olimpo botando ordem e ameaçando a deusa do casamento, caso acontecesse algo similar novamente. Caso ela enviasse algum herói com uma tarefa parecida, as consequências seriam catastróficas. O Senhor dos Mortos não era conhecido por quebrar o seu vínculo de casamento igual seu irmão Zeus e Poseidon. A mais famosa de seus filhos deve ser Macária, a deusa da morte abençoada. E ele ainda tem Melione, a deusa dos fantasmas, pesadelo e loucura. Como curiosidade, Hades era o deus do mundo inferior, aonde vão os mortos. Ele não era o deus da morte, esse seria Thanatos. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Se assistiu até aqui, então já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal ainda, que tem muito vídeo dos Olimpianos pra vir. Tamo junto e até a próxima.